Olá, boa tarde a todos. Vamos aqui chegando para mais uma live hoje sobre fechamento de contratos com o Dr. André Luso. Vamos informando aqui a todos que nós estamos nessa live. Vou mandar aqui para todo mundo que nós estamos aqui. Daqui a um pouco mais entra o meu convidado, meu parceiro de live nas quartas-feiras. Olá, boa tarde, doutora, boa tarde. Vamos convidando todo mundo para a live, que hoje a gente vai falar sobre fechamento de contratos de honorários advocatícios. Como fazer o fechamento de contrato de honorários advocatícios. Então, uma live que vai servir muito, não só para honorários advocatícios, mas as técnicas que nós vamos falar aqui vai servir também para quem trabalha com prestação de serviço. Então, uma live bem instrutiva para que todos que estejam entrando consigam aplicar com empreendedorismo junto ao seu comércio, à sua empresa, ao cliente no qual a gente está. Vou mandar vários convites aqui, vamos ver. Uma boa tarde para todos. Sejam todos muito bem-vindos aqui na live. Nós vamos conversar com o Dr. André Luso. Dr. André Luso, para quem ainda não conhece, não assistiu live com ele, ele é advogado tributarista lá no Rio de Janeiro. Ele é mentor, palestrante e atua também há mais de 15 anos na advocacia, então tem um conhecimento sobre a área. E eu acho que ele vai acrescentar bastante nas dúvidas que vêm surgindo a respeito de fechamento de contrato. Inclusive, ele já tá aqui, ó. Boa tarde, doutor André, boa tarde. Tudo bem? Vamos convidando todo mundo para nossa live, que hoje nós vamos fazer uma live bem especial com relação à questão de fechamento. Boa tarde a todos. Vamos lá, quero mais gente. Quanto mais entrar, melhor, porque informação tem que ser divulgada, tem que ser propagada, tem que ser espalhada para todo mundo, porque fechamento de contrato não interessa só também o advogado, interessa a todos os profissionais, a empresários, porque a forma como a gente vai persuadir o cliente faz com que o cliente realmente assine o contrato com a gente e faça aquilo que a gente quer. Então, a forma como a gente se comporta, como que a gente se expressa, tudo isso é importante. Então, convidem mais gente para poder entrar na live. Tá todo mundo essa hora saindo do trabalho, pega o telefone, coloca lá no Instagram, vai escutando no caminho. O importante é a gente ouvir, interagir e trazer todas essas informações que são essenciais para a nossa advocacia, para a nossa prestação de serviço. Vou chamar aqui o meu convidado, Dr. André. André, faz favor para mim, manda aí uma solicitação. Enquanto isso, eu vou fazendo mais convites. Vamos chamar as meninas, vamos chamar. Cadê a doutora Gracileide aqui para poder fazer o chamamento? Cadê o Acre? Eu não. Que eu não? Não quer entrar? Não, eu vou chamar outros, hein? Ai. Entrou aí? Vamos lá. Oi! E aí? Eu não. Eu recebi uma pergunta hoje no direct, né? Aí eu fui ver um jovem advogado. Ele perguntou, tirou uma dúvida, né? Aí eu falei assim, eu te respondo em live. Ai, não, tem vergonha, prefiro ficar com a minha dúvida. Manda aí pra ele. Aí eu falei, eu te respondo em live. Vamos lá, que marca a live de 15 minutos, café com o André. Aí eu acabei criando isso mesmo, né? O café, né? Eu falei, vou botar 15 minutos aqui. Em 15 minutos tudo pode mudar. Fazer que nem o Boixá, na época da rádio, né? Que acho que era em 20 minutos tudo pode mudar, né? É Aí eu vou verdade. fazer um café com um jovem advogado, com um acadêmico aqui, só para responder pergunta deles.
Mas a maioria não quer, a maioria tem vergonha. As pessoas têm vergonha de fazer live? Tem. Pelo menos os que vêm, os acadêmicos que vêm aqui, que eu recebo muita pergunta de acadêmico e de jovem advogado, né? É, E a maioria, por incrível que pareça, a gente está num mundo diferente, né? A gente vê todo mundo, o tempo, todo mundo, a gente está vendo o tempo todo as pessoas fazendo live, isso, aquilo. Mas o que parece para a gente é que está todo mundo fazendo, os advogados todos, né? Mas eu não é. tenho essa Nós impressão. somos Oi, a, Tati, linda, tudo bom? nós somos a minoria fazendo, entendeu? Então, para eles, isso é muito diferente. Você encontra um ou outro aí que está fazendo, mas é um ou outro, entendeu? A maioria não faz. Então, o que chega de pergunta aqui, eu falo, eu te respondo em live, vamos embora, 15 minutos. Não, doutor, não, prefiro não. Mas não pode me responder por aqui, não. Eu falei, não, só em live. Oi, Jamila, oi, Camila, Marcos, doutor Marcos, sejam todos bem-vindos. Vamos botando o aviãozinho aí. Nós vamos falar hoje sobre um assunto bem importante, que é fechamento de contrato. Eu me recordo ainda que na última live que você teve com a Jamila, eu estava comentando, vocês falaram também sobre a questão de contratos trabalhistas, né? E a Jamila perguntou, eu comentei, quando vem fechar contrato comigo, nunca assina uma procuração só, já assina umas duas, três. E ela pergunta, quero saber dessa técnica aí, para a gente poder aumentar o número de processos. Mas hoje a gente vai contar uns segredinhos, né, André? É verdade, né? Hoje eu tô aqui no meu bate. Eu adotei esse cantinho aqui para live agora. Tá, Agora mas vai ser o hoje tá meu. escuro, né? Hoje tá escuro. Que aquele dia a gente fez às 5 da A tarde. gente começou às 5 da tarde. Aí você pega o pôr do sol, você pega. Verdade. Olá, doutora, tudo bom? Como é que vai? Vamos entrando, vamos chamando todo mundo aí para nossa live. Hoje também tem uma super live com a Tati também e com a Gracileide. Meu Deus, as mulheres vão te enlouquecer hoje, essas advogadas. Vão, né? É verdade. Vai chegando um montão de mensagem que já ficando doido. Daqui a pouco chega aí vai no privado, vai no grupo. Eu falei, gente. E esse povo não gosta de Não fazer dá, né? live, mas tu sabe que é um pouco da timidez, de não querer gravar vídeo, de não querer fazer live. As pessoas têm que perder um pouco essa timidez, né, André? Tem. Foi quando que eu comentei? Não foi com quem que eu fiz a live, foi com uma de vocês, que eu tenho um vídeo, um primeiro vídeo que eu fiz live. Foi comigo, Foi eu me lembro. contigo, né? Eu Sim. separei o vídeo. Vou ver se eu consigo postar ele dentro da linha editorial. É um vídeo, cara, que é muito bizarro, entendeu? Muito bizarro. Quem olha assim. Mas Quem os olha meus pro primeiros André. também. A gente É, vai aprendendo, né, André? e naquela época lá de vídeo, os cachorros vão latir aqui. É, cara, eu tava sozinho. Eu acho que só quem fazia de advogado naquela época era um outro colega que não mora aqui no Brasil, ele mora nos Estados Unidos, eu esqueci até o nome dele. Era o único que fazia em 2016. Era eu e ele, entendeu? Dois solitários ali. Mas assim, não Olá, tem jeito, doutora tem que Aline. fazer. Doutora Carolina Santa Rosa, ela tá lá em Santa Maria, querida também. Sempre tá nos prestigiando. Doutora Camila, vamos chegando todo mundo aí. André, vamos lá. Vamos falar sobre os segredos do fechamento do contrato. Para a gente poder começar a dar uma pitadinha assim para as pessoas, quem está nos ouvindo, como é que a gente faz para conseguir convencer o cliente de que você é o melhor, de que você tem a solução para o problema dele, que você vai conseguir resolver. Como é que você faz com o cliente seu? Como é que você interage com ele no momento em que você está fazendo a consulta? Você já passou ali, primeiro você passa o valor, depois você fala, vamos analisar o contrato. Como é que você procede? Isso é legal porque são várias formas, né, Janaína? Primeiro ponto de partida, o cliente chegou no escritório ou então ele ligou, né, eu já faço aquele pré-cadastro. Então, assim, antes de eu conseguir passar alguma coisa, eu não passo valor de imediato, de forma alguma eu passo valor. Ele só vai saber o valor lá no final,
E às vezes ele pergunta, mas doutor, qual é o valor disso? Mas doutor, eu não, preciso saber se eu vou conseguir pagar. Eu falei, fica tranquilo que você vai conseguir pagar. Então, sempre tranquilizo ele dessa forma. Porque assim, como os meus honorários eles são desmembrados, né, fica muito fácil hoje o cliente fechar, porque ele enxerga tudo picotado. Ele não enxerga um bolo só, né? É o que eu falei. A gente, na precificação ali, a gente cobra para protocolar, na liminar, nos honorários assistenciais, que são durante o processo, e lá no final. Mas antes disso, Janaína, tem algo que é muito importante. Né? Eu faço sempre um pré-cadastro desse cliente. Mesmo que ele me ligue na urgência, mesmo que ele me fale, André, estou precisando disso, 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 peguei teu contato com o fulano de tal, eu já mando um link para ele de um formulário online. Isso hoje, antigamente, não era no formulário online. Eu já mando um link hoje no Google Formulários ou então no Typeform, que é aqueles que a gente utiliza, com o básico: nome, idade, mídia social, Facebook e Instagram. Por quê? Porque eu preciso buscar informações dele, na verdade, como forma de persuasão. Não é para saber se ele tem um poder aquisitivo mais alto ou não. Não. É para eu conseguir analisar o perfil dele de mídia social para conseguir ter mais poder de persuasão na hora de fechar um contrato, inclusive na hora de fechar qualquer valor. Então, assim, o que eu falo para os clientes, para os colegas advogados? Cria uma conexão, cria um rapport. É você se conectar com o cliente primeiro, antes de você fechar qualquer tipo de contrato, antes de você passar qualquer tipo de valor. Isso é muito importante. Eu vou deixar 2 livros aqui no final, só para vocês comprem esses 2 livros, porque foram esses 2 livros que me deram um alerta com relação ao que fazer, ao como atender. O livro não fala nada sobre cliente, mas ele é um livro que me abriu muito a mente nesse sentido. Então, assim, cria um formulário online, pega o básico do cliente, nome, cidade onde mora, o que foi, então só nome, e-mail, telefone, Facebook e Instagram. Só que o Facebook e o Instagram é para você mapear ele. Não é para saber o poder aquisitivo. Repetindo, é para você mapear para saber se você vai ter... Para saber, não, você vai ter mais poder de persuasão dele naquele ponto. Esse é o primeiro ponto de partida. Entendeu? Isso aí não tem. Isso é protocolo de atendimento. Link com formulário para eu conseguir estudar o cliente, ter informação do cliente para eu conseguir persuadir ele mais fácil, entendeu? Então esse é o Deixa eu dar primeiro ponto de partida. boa Dá um oi noite aí, para a pessoal. doutora Gracileide, para a doutora Jamila e para a doutora Tatiana, que estão aqui a milhão na live. Já tem gente querendo fazer live comigo, André. Olha aí, ó. O Johnny, o doutor Johnny, está dizendo que está disponível para fazer live. Olha aí, ó. Diz que fez uma live, a primeira live dele semana passada, mas Olha que aí. ele quer fazer outra. Pode mandar aí no direct que a gente marca e faz, não tem problema. Eu gosto agora, eu sou a mulher das lives agora. Ó, e esse formulário é muito legal, essa dica do formulário, porque o formulário ele facilita a nossa vida, tu obtém as informações que tu precisa, o cliente ele passa esse formulário, e é legal, assim, é bacana da gente poder falar, porque acho que foi numa live da Jamila que você falou quais os tipos de formulário que a gente pode utilizar, que é o Typeform, que inclusive eu também já estou usando, e também tem o do Escrevi Google, aí. né? É. O do Google Escrevi também. aí. Você consegue usar os 2 gratuito aí, porque o Typeform é um produto pago, entendeu? Só que até 10 perguntas de formulário ele se torna gratuito, um recurso que você consegue utilizar. Eu gosto muito do Typeform. Mas o Google Formulários, ele é totalmente gratuito, entendeu? Tem gente que gosta mais do formulário do Google. Aí é questão de adaptação, entendeu? Mas vale a pena utilizar, porque você já consegue rastrear o cara ali, rastrear o cliente e consegue ter um poder maior de persuasão, né? Eu uso muito o poder da persuasão da PNL, uso muito gatilho ali para poder conseguir Aqui fechar aquele contrato. escritório a gente é um pouco stalker também. A gente vai dar uma fuçada lá nas mídias sociais, a gente já dá uma olhada para ver qual é o É. perfil do cliente, né? Ó, Se é um cliente. E tem exatamente, muita gente que liga pra gente só para especular, né? Tem que exatamente. saber diferenciar o cliente que tá te É, procurando porque ele realmente está interessado no teu serviço.
E tem outros que é aquele que a gente mencionou lá na primeira live, que te liga e pergunta o preço antes de perguntar qual o serviço. Esse que já te liga, já te Exatamente. perguntando o preço, provavelmente não é o cliente que você está querendo prospectar para sua É. advocacia, para o seu escritório, né, André? Tem uma outra coisa que eu ajudo muito para poder fechar, ô Janaína. Isso aí já é gatilho, tá? Já é gatilho mental que eu utilizo, que é o da escassez, né? Por várias vezes eu recebo cliente, recebo ligação aqui de cliente, querendo marcar, querendo uma urgência, querendo um atendimento, e eu falo para ele, eu falo, olha, eu só posso te atender na quinta-feira, tipo, é uma segunda-feira, eu só posso te atender só posso te atender na quinta-feira, estou com minha agenda cheia até quarta. Então, eu uso isso propositalmente, entendeu? Eu não me torno disponível o tempo todo para cliente. Eu gero uma escassez para ele observar a importância, porque é muito fato, né? Entre você contratar um advogado que está sempre disponível e um advogado que tem agenda lotada, que tem uma escassez, ele vai, como a gente está falando de fechamento de contrato, Sim. de vez em quando vale a pena você se utilizar de gatilhos mentais. E isso é um gatilho mental. Você gerar escassez, gera escassez para o seu atendimento, gera escassez para a sua advocacia, só que você já amarra, olha, só tenho atendimento, só tenho vaga liberada para falar com você na quinta-feira, um exemplo, hoje é segunda, às 11 da manhã ou às 15 da tarde. Qual horário você prefere? Ah, eu prefiro às 11. Ah, eu prefiro às 15. Tá bom, ó, minha secretária vai falar com você, ou então você já entrega, já manda um link de pagamento para ele para poder garantir a reserva do atendimento, entendeu? Eu Isso sempre eu faço faço isso. também no escritório. É, Eu tenho cliente que ligou, por exemplo, na segunda-feira agora, que queria agendamento essa semana. Eu já disse, ó, não tem como, eu vou atender lá em Livramento, eu tenho uma agenda na sexta-feira e a minha agenda só fica disponível a partir de terça da semana que vem. Ah, uma semana? Eu digo, sim, mas é que a pessoa não vê que tu tá lá fazendo outras coisas, né? Eu tenho seminário, eu tenho é, mentoria, eu tenho outras coisas para fazer além do é, escritório, não só a agenda do escritório, mas essa escassez, assim, de você não estar sempre disponível, eu acho bacana. Agora, uma coisa é. que eu costumo fazer também para o cliente, quando o cliente fecha comigo, eu dou exclusividade para ele naquela hora que ele vai fazer o atendimento comigo. Eu sou do cliente naquele momento. Eu não fico atendendo ligação, eu não fico olhando no WhatsApp, eu não fico me distraindo com coisas que tem aqui no computador, porque eu tô, ontem inclusive na live que eu falei sobre atendimento a cliente, eu até comentei essa situação. Eu pegar, simplesmente dar atenção, porque o cliente é a pessoa mais importante que tem dentro da tua sala naquele momento. Ele quer uma atenção, ele quer se sentir especial, ele quer ser ouvido. E isso faz parte também de um fechamento de contrato, porque tu está dando importância para o cliente. Quem é que gosta de ir numa consulta, numa coisa, e o advogado ou então um médico ou qualquer outro prestador de serviço que está ali te atendendo, o profissional que está te atendendo, ficar olhando no celular ou atendendo ligação, né? É muito É, chato muito isso. chato. Então, Ó, uma coisa que é interessante, isso é muito chato mesmo, eu já vi várias pessoas fazendo isso. Eu já fiz também no muito. início. Agora eu não faço mais A não. Cris entrou aqui. Oi, Cris, boa noite, seja É, bem-vinda. eu falei pra ela. Deixa eu te Ela falar. tá Tem sempre negócio. curtindo nossas lives, né? Uma querida. A Tá. Mariama Tem também tá um, lá em Salvador. Querida. tem um lance também aqui, que eu recebi uma pergunta essa semana. Ah, André, mas se o cliente não quiser pagar antecipado a minha consulta, olha, eu não marco. Eu não marco. Só que aconteceu um lance semana passada que foi muito interessante. O cliente ele me questionou o que um jovem advogado me questionou no direct. Ah, André, e eu não tinha tido esse questionamento ainda. Ah, André, mas eu tenho que pagar antecipado, não posso pagar só na hora. E eu falei o seguinte, eu falei, olha, por questões de garantia, porque muita gente desmarca, marca e não vem, então isso é uma garantia. Vamos fazer o seguinte, ao invés de você me pagar R$ 350 antecipado, você vai me pagar R$ 100 de garantia. Então eu cobrei R$ 100 de garantia para ele vir. Aí eu disse para ele, criei um formulário, dentro do formulário com um termo para ele dar um ok. Se você não vier, você vai perder os seus R$ 100, porque eu tenho hora marcada deixando de atender um cliente. Agora, quando você vier, aí você paga os outros R$ 250. Então eu passei a aplicar isso a partir de semana passada.
Para entendeu? Por quê? garantir a vaga na agenda. Para garantir a vaga na agenda. Então, assim, às vezes você fica Boa. com dificuldade de querer cobrar 350, cobra R$ 100, ou um valor simbólico, pode ser 50, e no dia do hora marcada ele tem que pagar em até 24 horas, ele tem que pagar, então paga na hora, não tem problema, entendeu? Mas se ele não vier, ele perdeu o horário dele, perdeu ali o dinheiro também. Então é uma coisa que eu passei a aplicar, então compartilho aí, que foi uma questão que não tinha acontecido, o jovem advogado me questionou, e aí aconteceu, e aí eu apliquei logo em seguida isso, entendeu? E funcionou. Achei bacana que já resolveu. Aí já até passei para ele o que eu fiz. Oi, Francine, tudo bom? Como vai? Obrigada, Cris, pelo elogio. Oi, doutora Débora, Val, sejam todas bem-vindos. Adorei essa dica aí, sabe por quê, André? Porque assim, ó, não tem coisa mais que te dá mais ódio. É você fechar a agenda bonitinha, você deixar de fazer uma coisa que você tem para fazer, para atender o cliente e o cliente não vir. Não tem coisa mais chata cobra que um tem. valor, cobra um valor simbólico, entendeu? E aí você, se ele não vier, ele perde. Ele vai, duvido, vai resolver. Não, isso aí é certo. É assim, ó, a coisa mais chata que tem. Eu me preocupo quando eu faço a marca com qualquer profissional, de que se caso eu não puder, de antecipadamente. Agora tem pessoas às vezes que te ligam, te marcam e não vêm e nem te dão satisfação. E se você manda, aqui a gente adquiriu o costume também de sempre mandar um pré-agendamento para o cliente para lembrar ele da consulta, do horário e tudo mais. Isso é bacana também da gente instituir dentro da nossa advocacia, né? Porque daí tu cria também uma conexão com o cliente. Pô, o profissional tá preocupado em me avisar que eu tenho, porque às vezes são tantos compromissos que a gente tem nesse dia que a gente acaba esquecendo. Então, você confirmar a consulta com o cliente um dia antes é importante também para gerar essa conexão. E também tu tá dando a importância para aquele cliente. O cliente está se sentindo lembrado. Isso também é bacana na hora de fechar o contrato. Com certeza. Então, assim, começa a aplicar isso aí que vai valer a pena, porque você não perde, não. Duvido, você vai reduzir, na verdade. É legal isso aí, sabe por quê? Porque você começa a filtrar. Tem gente que marca e não vem, já tem um costume do hábito, né? Marca e não vai, marca e não vai, marca e não vai. Então, assim, você vai começar a filtrar essas pessoas. Então, você vai começar a ter clientes que realmente querem fechar, que estão ali para poder fechar um contrato, entendeu? Então, vale muito a pena. Mas eu acho que uma das... a dica do... vamos anotando aí, pessoal. São várias dicas. A dica Nota do aí. formulário, do Typeform ou do Google. Depois nós temos a dica também da cobrança de um valor simbólico antecipado. Compra o valor simbólico. Isso, para poder deixar lá na agenda o nomezinho dele. Criar escassez. Terceira dica, né? Criar escassez. Terceira. Isso, criar escassez. E agora, a quarta dica, fazer o agendamento, o aviso do agendamento prévio para poder o cliente saber, né, que ele tem aquele horário lá marcado com você. E isso também vai gerando uma conexão, essa questão do rapport que você falou, né, você vai conversando com o cliente. Acho que isso aí já vai criando um cenário para você chegar. Eu não dou valor de honorários por telefone. Quando o cliente hoje me ligaram, um cliente meu antigo já, ele me ligou e disse assim, eu quero saber quanto é que tu cobra para fazer um testamento. Eu disse, olha, vamos fazer o seguinte, vamos marcar uma consulta, você vem aqui, eu não tenho horário para agora, para essa semana, só tenho horário para semana que vem. A gente senta, conversa, eu te explico o que precisa, qual a documentação, né? Como é que funciona, né? Tu passa todo aquele atendimento para o cliente que não dá para passar por telefone. De repente, o trabalho que vai me dar para fazer esse serviço vai ser muito maior. Se você vai precificar no telefone, você se antecipa e aí quando o cliente vem, ele já diz o seguinte, tá, mas tu me cobrou 5.000, por que agora tu quer me cobrar 7? Né? Então, e não é só isso também, né? Quantas pessoas ligam? Quando as pessoas ligam pra gente ali, Jana, a gente não tem ferramenta e nem artifício de persuadir essas pessoas, entendeu? É muito mais difícil você persuadir alguém por telefone do que estar ali no presencial, ou então através de uma videoconferência. Então, assim, eu não dou a informação, eu não dou valor. Eu marco a consulta
para poder garantir, quando eu vou para a consulta, ele já preencheu o formulário, eu já tenho ferramenta suficiente para persuadir ele, entendeu? Sim, Isso faz um diferencial muito grande. Tem é outras verdade. coisas aqui que eu acho que são válidas a gente falar, né? Vou anotar. Por exemplo, com relação ao como esse cliente chegou em você, né? O que que é importante? Esse cliente chegou em você por algum lugar. Se foi por uma indicação, quando eu já faço o retorno para ele, do André, o retorno do que é a minha advocacia, por que que eu peço essas informações para ele? Eu peço e-mail, é só para poder buscar informações dele em mídia social? Não, claro que não, não é só por isso. É claro que isso vai somar muito para eu conseguir persuadir. Mas eu já mando o WhatsApp para ele, eu já mando e-mail para ele do que eu tenho de mídia social, do que eu tenho de mídia social construído, entendeu? Por que que é importante hoje você ter um site, pelo menos para poder você mostrar a sua advocacia? Caraca, você já vai lá e manda o site. Tem advogado que não tem site ainda, tem que ter. Por que que é importante você ter um e-book falando sobre os assuntos que você domina? Ah, André, eu preciso ter e-book de tudo que eu domino. Olha o quanto é importante. Um cliente me liga, dá um exemplo da Janaína. O cliente ligou para a Janaína perguntando quanto é que custa o inventário. E aí você tem um e-book explicando todo o procedimento de um inventário para cliente final. O cliente te envia, você agenda, você manda e já manda um e-book para o cliente informando como que é um procedimento de inventário. Gente, o jogo muda completamente. Tem. Muda completamente. Entre o cliente começa a pensar em contratar um outro advogado que não entregou isso tudo para ele e você, que você tem ali o teu site, tem um formulário, tem um e-book falando sobre inventário, o cliente vai pirar. O cliente vai falar, não, eu vou fechar com ela. Olha o que ela tem de informação. Ela já tem até um e-book explicando como é que funciona o inventário, qual é o procedimento. Não faz sentido eu procurar um outro advogado. É claro Tem. que você vai encontrar algumas vezes aquele cliente que vem por preço. Então, ele com e-book ou não, ele vai embora de você, entendeu? Agora, a importância de você ter um e-book de cada matéria que você trabalha, isso faz todo sentido. Ah, André, eu trabalho 7 teses aqui no escritório, eu vou ter que fazer um e-book de 7 teses? Mas vai, por que que não? Você estudou Por que 5 anos, não? ficou 5 anos na faculdade, por que que você É vai fazer verdade. 7 e-books? Não tem problema nenhum, você tem mais a que fazer mesmo, entendeu? Essa é a diferença de quem tem resultado e quem não tem. Quem não tem resultado, vai lá, vai tomar a pílula vermelha, entendeu? Vai ficar E reclamando e vai falar, ah, não, não vou fazer e-book, não vou fazer isso. uma Cara, coisa essa é bacana a ali que tu diferença. falou, assim, ó, porque tem cliente que vai te ligar. É impressionante que tem cliente que vai te ligar porque ele já pesquisou a tua vida. Ele já sabe quem é o André. Ele já sabe quem é a Janaína. Ele tá vendo a Janaína nas mídias sociais, ele tá vendo a Janaína fazendo um artigo, tá ouvindo. Sabe que eu tive uma vez um cliente que eu escrevia para o jornal, eu tinha uma coluna aqui no jornal de São Leopoldo, e era uma coluna que eu fazia mensal. Então eu escrevia sobre direito previdenciário, enfim, sobre várias matérias que eu achava importante, uma coluna informativa, né, dentro do código de ética da advocacia. E eu tive um cliente que ele me procurou há uns 3 anos atrás para fazer uma aposentadoria. E ele me mandou os recortes do jornal dessa coluna que eu tinha e disse assim, doutor, primeiro ele me mandou um e-mail dizendo que admirava o meu trabalho, que gostava muito do meu trabalho, que já lia inclusive a minha coluna no jornal. E disse que eu seria a advogada certa para aposentá-lo. E me mandou os recortes do jornal. Inclusive, eu fiz uma postagem no Instagram depois, agradecendo, né? Tu vê que bacana. O cliente, ele foi, pesquisou a minha vida, ele guardou Pesquisa. meu nome e depois É, ele veio me procurar no momento em que ele queria se aposentar. isso tem Não muito. tem coisa mais É, gratificante, né, André? é. Por isso que é importante hoje o advogado criar. Eu falo em lastro o tempo todo. Qual é o lastro que você deixa na internet com relação à autoridade sua, com relação ao que você faz? Eu vejo muito perfil de advogado privado, vejo muito perfil pessoal de Facebook de advogados que não demonstram que são advogados, você nem sabe que a pessoa é advogada, que não tem uma página. Então, assim, esse lastro é importante você deixar.
Desde quando você é advogado? Será que você tem um lastro na internet, que é o que a gente tem hoje, desde quando você se formou, ou você já não, ou você nunca colocou, entendeu? Então isso faz uma diferença muito grande. Por isso que eu falo, site, e-book, live, artigo, ter livro, cara, faz alguma coisa. Não dá para escrever um livro, escreve um artigo. Não dá para É escrever um verdade. artigo, faz uma postagem no seu blog. Não dá para ter É blog, verdade. coloca com uma mídia social. Um é melhor que nada, dois é melhor que um. Então você tem que A começar, não doutora adianta, Janela fez uma pergunta entendeu? aqui que eu acho bem interessante, porque como a gente está vivendo numa pandemia, né? Muitos colegas acabaram se adaptando ao modo online. Então, ela perguntou aqui, como diferenciar um atendimento que pode ser online ou presencial? Como ter um diferencial, um atendimento online ou presencial? Como que você faz esse diferencial? Para o fechamento do Olha, contrato. é, eu vou te falar que o presencial, eu prefiro muito mais o presencial. Eu sou muito Ah, de eu também. contato. Eu sou Eu muito também. de contato com as pessoas. Então, assim, eu dou a opção para o cliente. Você prefere um atendimento presencial ou prefere por videoconferência? Aí eu coloco em ênfase, lembrando que nós estamos num período de pandemia, tá? Mas se eu não tivesse nesse período de pandemia, eu priorizo sempre o atendimento presencial, tá? Mas no período de pandemia, eu estou dando prioridade para o atendimento todo online. Agora, vai me interferir na forma de persuadir ou não? No presencial, para mim, é muito melhor, porque a pessoa sente, você está ali, você consegue olhar no olho da pessoa. É um pouco diferente, tá? Então, assim, por isso que é importante hoje você ter o quê? Ferramentas para você estar garantido. As mesmas ferramentas que eu tenho no atendimento presencial, eu tenho no atendimento online, que é o formulário. Tudo que ele faz no presencial, ele faz no online para mim. A única diferença é que no presencial, ele vai no escritório, ele tem toque, ele tem o sinestésico, ele encosta nas coisas, ele senta. Então, isso muda para muita gente. Se você encontra um cliente que é visual, é muito mais fácil ele fechar um contrato com você no atendimento presencial. Quando eu falo de um cliente que é visual, nós temos alguns campos que a gente utiliza na PNL. Sinestésico, são pessoas que gostam de ser tocadas conversando. Auditivo, são pessoas que são auditivas. Então a gente tem que identificar isso no cliente. Pessoas que gostam, são visuais mesmo, que gostam de estar ali, gostam de enxergar tudo, quer ver ali ao vivo, entendeu? Por isso que tem algumas pessoas, Janaína, que preferem o atendimento presencial, porque elas são visuais, entendeu? Ou são sinestésicas, gostam de contato ali com você. Então, assim, no presencial eu consigo fechar muito mais contratos do que no online. Só que a Eu gente tem que se também. adaptar. Então, eu busco muito mais ferramentas hoje para eu conseguir me cercar e fechar aquele cliente, não perder ele no modo online, entendeu? Por telefone, você consegue fechar? Pô, consegue, mas é aquele cliente já maturado. O cliente que liga para você e fala assim, quanto é o teu divórcio? Cara, ele é um cliente que vem por preço. Então, assim, Aham. o meu argumento de quando eu chego para um cliente desse é sempre quebrando objeção. O cliente me ligou essa semana e falou assim, André, quanto é que custa fazer o divórcio? Eu peguei seu telefone com uma amiga minha aqui, como é que custa fazer um divórcio? O que eu falei para ele, sabe o que, Jana? Eu Hum. falei, olha, eu vou, com base na OAB, que tem um código de ética que estipula que nós somos obrigados a cobrar o mínimo do código, eu vou cobrar o mínimo do código para você. O mínimo de um divórcio aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, está 8 mil e poucos reais. Então eu Uhum. vou te cobrar o valor mínimo, por quê? Porque eu preciso ser ético. Eu não vou cobrar abaixo porque eu estou ferindo o código de ética. Então, assim, eu coloco na mente dele que quem cobrar abaixo daquilo ali não é ético. Entendeu? Eu plantei, na verdade, na mente dele de que se ele encontrar um advogado que cobra 4 mil reais, ele não é ético, porque ele está ferindo o código de ética. Não estou falando mentira nenhuma, estou falando a Sim. verdade. Entendeu? Então, assim, pelo menos no cara que ele fala pelo telefone, eu consigo mandar essa mensagem para ele. Eu falei, olha, eu vou te cobrar o mínimo, que é a tabela da ordem. Existe a Ordem dos Advogados do Brasil que exige que nós cobremos o mínimo. E a ordem diz que se você cobrar Uhum. abaixo, você está sendo antiético. Então essa é Uhum. uma ferramenta que eu utilizo quando eu ligo, quando alguém me liga e não quer vir, não quer fazer videoconferência, acontece.
Às vezes o cara não quer fazer videoconferência, não quer ir no escritório, ele quer saber o teu preço. Eu falo meu preço, entendeu? Só que eu já Boa quebro isso noite, com ele ali. doutor Luiz. Boa noite, doutor Raul. Boa noite, doutora. A Jamila está falando aqui, a doutora Débora também, que a maioria das pessoas prefere o atendimento presencial. Eu acho que vai muito da área na qual a gente trabalha, né? É, O ano passado, quando teve o fechamento total aqui, que foi final de março até 4 de maio, mais ou menos, que a gente acabou fechando tudo. Ficamos em casa naquele período. Eu vou te dizer que foi o período mais difícil e o período que eu trabalhei, eu acho que 26 horas por dia. Porque eu não dava conta, assim, sabe? E aí a gente teve que se reinventar e aquela loucura toda, assim. Eu já tinha o escritório muito no digital e tudo mais. Mas eu, particularmente, a partir de maio, quando retornou para os atendimentos, como eu trabalho com advocacia previdenciária, civil e trabalhista, né, e também atendo questão empresarial, mas basicamente é mais pessoa física, digamos assim, eu priorizei dar atendimento para clientes novos, inicialmente, e para os clientes que já eram meus clientes, fazer o atendimento por telefone ou online. Mas nunca deixei de atender cliente pela questão da pandemia. Eu sempre dei prioridade, porque como assim a questão previdenciária, os advogados, a maioria ficaram em casa e os clientes não tinham o INSS, porque o INSS estava fechado, o fórum aham. estava fechado e os escritórios estavam fechados. E eu fico pensando assim, meu Deus, como que essas pessoas vão ser atendidas? Daí começou toda aquela função do auxílio emergencial e tudo mais. Eu nunca deixei de atender, André, mesmo com toda essa questão da pandemia. Eu marcava atendimento individualizado, até hoje, inclusive. Meu atendimento é individual, fica na sala de espera, vem para cá, faço toda a higienização da sala quando o cliente sai, o próximo que entra também. Nunca deixei de atender, porque esse atendimento presencial, principalmente na região metropolitana, os clientes pediam para ser atendidos de forma presencial. No interior, ao contrário do que as meninas estão dizendo o seguinte, lá em Santana do Livramento, onde eu também tenho um escritório, lá as pessoas tinham medo de ir e lá eu fiz muito mais atendimento online. Então, para tu ver como muda de região para região. Mas eu É, também muda concordo mesmo. contigo. O atendimento presencial é muito melhor na hora de você É, persuadir o cliente, porque você vai ouvir o cliente. E, de repente, o você cliente não vê. tem só uma dúvida. Ele vem com muitas dúvidas. Você vê aqui, o meu é tributário. Eu tenho cliente que quer que vá visitar, só que ele está a 400 quilômetros. Ele fala, dá um pulinho aqui. Eu falo, cara, não dá para dar um pulinho aí, estou a 400 quilômetros de distância. E ele É, prefere presencial. É, e é meu lá tributário no é interior é presencial muito também. comum. Lá no interior é muito comum, é como o meu escritório lá em Santana, ele é fronteira com o Uruguai, eu tenho cidades próximas, mas a cidade mais próxima ali é 100 quilômetros. Então, quando eu vou para lá, eu já digo, ó, tô indo, daí o pessoal já se mexe de Rosário, de Dom Pedrito, de Quaraí, mas a cidade é tudo 80 quilômetros, 100 quilômetros de distância. Mas o cliente faz uma viagem, porque ele tá te esperando para você fazer o atendimento. Então, é importante que você consiga fazer esse atendimento presencial. Eu, Ah, particularmente, gosto do atendimento presencial. A Tati até falou também que não deixou de atender durante a pandemia, que é complicado. Outro dia, uma pessoa queria um orçamento para um divórcio. Ah, não tem como você passar um orçamento para o divórcio. Você tem que não dá. analisar se a pessoa tem bens, se não É, tem bens. tudo começa no mínimo da OAB. Tudo começa ali. E dali para cima, né? Sabe o que é interessante? Como chega muito cliente também aqui, eu tenho anotado aqui, tá? O que somou muito cliente para mim na entrada de cliente, na entrada para a advocacia? Clientes que chegaram através de artigos que eu escrevi no blog. Ou seja, no seu próprio blog, você escreve artigo, entendeu? Coloca ali um conteúdo que seja uma dor do cliente, um exemplo seu, aposentadoria. Então você vai desmistificar tudo ali sobre a aposentadoria, falar tudo sobre a aposentadoria, explicar qual o procedimento que tem que fazer. Cara, você vai para o Google vai indexar isso para você e vai chegar cliente para você ali. Vai chegar cliente. Eu tenho vários clientes de energia e de CMS que chegaram por ali. Ou seja, a partir do momento que você coloca a cara
a tapa, né? Muita gente vai querer bater, mas não consegue. É assim que funciona, não tem jeito. Vai ter um montão de gente para criticar, vai ter, até hoje criticam, mas coloca a cara ali, vai fazer porque vai dar E ontem resultado, e vai dar eu até muito resultado, coloquei, não vai dar eu até pouco, não. coloquei na live ontem que eu falei sobre a questão do atendimento do cliente, de como que você vai fazer o atendimento a partir do momento em que você está ouvindo o cliente, você está prestando atenção naquilo que o cliente quer, você vai. Eu sou muito. Eu sou uma advogada captadora. Então, na verdade, o que acontece? Eu presto atenção em tudo que o cliente, qual o contexto que ele veio me procurar. E daí eu já começo a perguntar para ele outras situações. Tá, mas tu tá com problema nessa questão previdenciária, mas como é que ficou resolvido o teu contrato, teu último contrato de trabalho? E daí já começa a fuçar na questão trabalhista. Aí ele vai me. Aí ele dá uma deixa dizendo que ele tá com um problema na internet dele. Aí eu já digo, tá, mas me diz uma coisa, comentaste que o problema da internet que tu tá tendo, né? Esse contrato aí teve algum prejuízo, alguma coisa assim, eu já vou pensando no dano moral. E daí ele já começa a falar, não, mas eu tive um problema com uma loja, não sei o que. Daí eu já tô anotando ali, entendeu? E uma das dicas que eu falei ontem do atendimento é você pedir para o cliente para que você grave o atendimento e depois você escuta esse atendimento. É Então, bom, eu faço mando também. para a Isso é pastinha bom. do cliente, entendeu? Isso é E muito aí, bom. depois, quando eu vou fazer a petição, ou quando eu vou me lembrar do caso, porque por mais que você anote na ficha, nunca é suficiente as informações. Aí o É, cliente deixou passar uma coisa ali, e eu digo, que interessante. Vou te dar um caso bem específico. Acho que faz mais ou menos um mês, eu atendi uma cliente que ela veio me procurar por um divórcio, tá? E aí ela comentou, disse assim, a minha mãe, ela é servidora e ela faleceu de Covid. Só que eu estava tão focada na questão do divórcio que eu não me dei conta dessa informação que ela tinha me dado na hora. Passou um tempo, umas 2 semanas depois, eu digo assim, mas ela era servidora. Ela morreu de Covid. Opa! Saiu agora uma lei dizendo que quem é servidor da área da saúde tem direito à indenização por ter morrido de Covid. Boa, liguei para ela. Tipo, olha, tu me falaste que a tua mãe é servidora, acabou falecendo de Covid. Tu sabia que a família tem direito à indenização? Ah, eu ouvi falar, mas não sei maiores informações. Vamos marcar um horário? Vamos. Agendado. mas é isso aí. Isso no atendimento, André. É, É assim, ó, sabe? É um momento que você tá ouvindo o problema da pessoa, porque a pessoa, ela chega, ela quer descarregar o problema dela. Ela quer ser ouvida. O advogado que não tem paciência, aquele advogado que chega e mas vamos direto ao assunto aí, me diz qual é o problema que tu tem, eu vou fazer a anotação aqui. Esse advogado, ele não consegue ter uma conexão com o cliente, esse é, rapport que você comentou. E ele não consegue fechar o exatamente. contrato. É Então, exatamente isso, não fecha mesmo não. Esse lance que você falou da gravação, eu já fiz várias vezes com gravação ao cliente. Vai, cara, vale muito a pena você gravar, que é o CRM, né, que a gente fala. Você fazer o CRM ali, anotar tudo do cliente, até o que ele gosta. Porque esse bate-papo que você faz ali, você pega muita coisa, né? É um bate-papo muito legal, e dá um retorno muito bom lá na frente, como você fez aí, né? E deu. não, essa é uma dica de ouro, de fazer a anotação na ficha e você gravar o atendimento, porque na Ah, hora que você pode, de repente, estar meio dispersivo e não prestar atenção. Mas essa questão do fechamento do contrato, de você ouvir o cliente e começar a ter uma ideia, porque a gente não pode focar só naquilo. Você tem que deixar a sua mente aberta para você poder solucionar aquilo ali, procurar a solução daquilo ali e sempre passar segurança para o cliente na hora de fechar, para ele poder saber que você tem autoridade no assunto, que você sabe o que você está falando. Isso é muito importante no fechamento, né, André? com certeza. Ó, deixa eu te passar aqui. Tem dois livros que eu usei, que eu falei que eu falei mais tarde. Caraca, esses livros fizeram muita diferença para mim, Jana. O primeiro deles foi A Arma da Persuasão.
Quem não usa gatilho, é um livro antigo já, só que é um livro, cara, que ele vai abrir muito a mente para você usar para tudo. Então, assim, Robert Cialdini, deixa eu escrever aqui. Robert Cialdini, que aí você busca aí, Robert Robert Cialdini. Cialdini. Ó, eu coloquei aqui, ó, Cialdini. Publica aí. Oi, Esse cara, Nayara, tudo esse bom? autor, eu acho que é isso aí. Esse autor, ele tem dois livros que são muito bons. O primeiro deles é o Armas da Persuasão, né? E é Uhum. uma série de gatilhos mentais, urgência, escassez, e fala de diversas outras ali. É até um módulo de dentro do Advogado de Sucesso, que é o que eu falo de gatilhos mentais na advocacia. Então, assim, compra, lê, devora ele e aplica na advocacia. Aplica com o cliente. Aplica, 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 porque você vai usar ele e muito, e vai te ajudar muito no fechamento de contrato. O segundo livro aí também é desse mesmo autor, e se chama Persuasão. É o poder do Persuasão. Persuasão. E é o seguinte, é o poder do convencimento antes mesmo de você abrir a boca. Entendeu? Porque ele fala muito de física quântica, mas ele vai te dar muitas dicas de como você conseguir persuadir outras pessoas apenas da forma que você se comporta, apenas das coisas que você vem publicando. Então, o que você publica, o que você comenta, o que você fala, a forma que você se expressa, isso tudo vai atrair o teu tipo de cliente. Então, tem muita gente que reclama que só consegue cliente ruim, a tua comunicação que está ruim, na verdade. Esse é o motivo de você conseguir clientes ruins. O problema não é do cliente. O problema está na sua comunicação que não está adequada para você conseguir clientes. Se você é um advogado que vive postando besterol na internet, cara, você só vai atrair pessoas assim. Porque empresários, pessoas que estão num outro padrão, eles infelizmente não vão se conectar. Vão ter alguns que vão se conectar com você? Sim, mas de repente não podem não ser os clientes do Oceano Azul, aqueles que vão te dar mais retornos, entendeu? Então eu penso muito assim e eu vejo muito isso na prática. Então essa é uma realidade. A comunicação é o poder, a comunicação manda em tudo. Então esses dois livros aí, sugestão, compra e devora os dois livros. Agora não faz que nem eu fiz não, que li em 2000, acho que foi 2019, 2018, li 30 livros no ano. Eu não apliquei Nunca mais. porcaria, não apliquei nada do que eu li, esqueci, aí depois tive Só que reler de acumulou. novo. Só acumulei, tava com obesidade mental, né? Não aprendi nada, porque eu não aplicava, cara. Livro é para o seguinte, livro você compra conhecimento, e aí você vai praticar, você pratica. Aprende e coloca para fora, aprende e coloca para fora, e repete, 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 repete. Uma hora vai para o teu inconsciente, livro é isso, entendeu? É assim que se lê livro, você vai aplicando. Ah, vou ler só para poder esparecer. Se for um livro só para você esparecer, beleza. Mas o que você tirou de aprendizado ali, aplica na tua vida, porque você tem que consumir aquilo ali e colocar para fora para que aquilo funcione. Na advocacia, em tudo quanto é lugar é assim, entendeu? Então, faz muito sentido. Pega esses dois aí, compra ali, porque tua mente vai fazer isso, ó. Putz, as lojas fazem isso. Caraca, quando eu vou no shopping, uma loja me vende um sapato, diz para mim que é a última peça e que já Aham. pode pagar parcelado e que é só até amanhã, eu fico louca, cara. Ele tá usando de gatilho mental para você, né? Aquilo ali é tudo jogada, entendeu? Quando você entra no site da Amazon, últimas peças, entra na loja americana, ó, últimas peças está acabando, em 7 horas acaba. É tudo jogado de marketing. Então, o livro ele vai te abrir a mente para você fazer isso na tua advocacia, entendeu? Eu uso muito a escassez, muita escassez. A urgência eu também uso muito, né? Eu Uhum. falo muito da urgência porque saiu a ação do ICMS lá no STF, né? O julgamento do STF. Ó, quem protocolar até tal data vai conseguir reaver os últimos 5 anos. Quem não protocolar vai ser só daqui para frente. Você quer perder os 5 anos retroativos ou você quer ganhar os 5 anos retroativos? Então você tem que fazer Agora eu tenho agora, falado bastante entendeu? também essa questão da urgência, né? A gente tem utilizado bastante nas ações previdenciárias, porque quando a gente tem um julgamento de um tema no STF, aí os clientes já começam a se movimentar, a se mexer, e daí a gente diz, ó, é melhor entrar logo, porque se a gente entrar agora, você vai garantir os atrasados. Agora, se você ficar esperando, pode ser que o julgamento do STF só dê para aquelas pessoas, os atrasados somente dê para aquelas pessoas que ingressaram Ah, antes do julgamento.
Então, você É, já cria já um gatilho de urgência com o cliente. Isso aí é muito... eu é. já utilizo isso na minha advocacia há muito tempo mesmo. Né? E eu acho que aí você... E outra coisa também que é importante, André, é que a maioria das reclamações que eu escuto quando vêm clientes de outros advogados é não dar informação para o cliente. Nós estamos num mundo que a informação está globalizada. Né? A gente abre a internet, tem ali o número do processo, o que aconteceu com o processo, se ele está concluído, se ele está no gabinete, se ele está no cartório, se ele foi para o contador, tá tudo ali, tá tudo. Né? Então o cliente chega para ti e daí ele diz o seguinte: ah, doutor, eu vim, o meu advogado disse que o meu processo está aguardando julgamento. Quantas vezes já atendi cliente que chegou com essa situação e eu disse assim, não, o teu processo já está transitado e julgado, ou seja, não tem mais o que fazer, já foi para a caixa aqui, só se a gente tentar reverter a situação de outra forma. Mas como assim o advogado? Aí eu explico tudo para o cliente. Aí eu tenho ainda, o cliente pega e me liga, mas o que é concluso? O que é tá guardando nota de expediente, né? Então, assim, eu me presto, inclusive eu peço para as minhas secretárias que trabalham comigo, dê informação. Porque o cliente não tem obrigação de saber o juridiquês. É. Você tem que falar a linguagem do cliente. No fechamento do contrato, trazendo para a nossa live, para o nosso tema de hoje, é importante. Não adianta ficar falando com o cliente, porque a jurisprudência, porque veja bem, data vênia, Não e não sei adianta. o quê. O cliente não está entendendo nada daquela baboseira que você está falando lá. Ele quer saber, É. olha, vou ganhar, não vou ganhar, quais são as minhas chances, quanto tempo vai demorar. Né? É que nem você lê bula de remédio. Você vai É. ficar lendo com aquele monte de tralha, aquela coisa que não acrescenta. Então, seja claro, seja objetivo, fale a linguagem do cliente. Você, obviamente que você não precisa ficar falando, se o cliente falar uma linguagem mais coloquial, você não precisa ficar falando exatamente, mas você tem que saber o cliente que você está, se ele vai entender o que você está falando, né? Isso também gera uma conexão e dá segurança para o cliente. Para o cliente, a doutora, eu perguntei tal coisa, ela me respondeu. Ainda eu falo ainda para o cliente, você entendeu o que eu Eu estou tô, falando? você tá falando aí, mas eu tô olhando para baixo porque eu anoto tudo, tá? Eu anoto tudo da Uhum. live que a gente Eu fala que também vai. aqui, ó. Oi, Cláudia, tudo bom, querida? Eu vou anotando porque eu crio o resumo depois. Então, assim, é mania já de falar e vai anotando. Eu vou pegando algumas coisas aqui que eu não faço também. Tem gente que acha que a gente faz tudo, né? Falando, não é, cara. Às vezes numa live, A gente troca experiência, é, André. às vezes numa live você fala um negócio e fala, putz, isso aqui eu não acho, não. Vou É salvar aqui. insight, né? É É. insight. Mas beleza, gostei. Hoje o bate-papo foi bom. Olha como é que passa a hora hoje. Já passou, né? Nossa, já foi quase 53 minutos. Passa muito rápido mesmo. Mas Passa eu acho que muito todas rápido. essas dicas eu vou fazer um checklist aqui pro pessoal que entrou. Oi, Rosiane, tudo bom, querida? Ela dava de Passo Fundo. Tá entrando muita gente legal, muita gente bacana. Nós vamos fazer um checklist aqui. Vou passar agora com o André. André, me corrija se eu tiver me esquecido de alguma coisa, tá? De como que você vai fazer para fazer o fechamento do contrato para o cliente, tá? Então, vamos lá. Primeira dica, então, a questão do formulário. Você manda um formulário para Sim, o cliente, tá? E esse formulário pode ser aqueles que são gratuitos, que é o Typeform, ou no Google, né? sim. Isso. Tá. Dá uma olhada lá depois que ele te respondeu nesse formulário. Você pergunta nome, telefone, rede social, para você fazer já um meio de campo para você stalkear o cliente. É isso aí, stalkear o cliente mesmo. Stalkear o cliente lá para saber se o cliente tá te procurando, se ele realmente ele é de fé, se ele é uma pessoa, né, que realmente quer o seu serviço, está procurando, você já vai saber uma base ali mais ou menos. Isso a gente faz quando vai ajuizar uma ação ali, quando você vai procurar o réu, eu stalkeio certo. Tem que stalkear Pode mesmo, né? saber. Stalkeio mesmo, olha.
stalkeia comigo aqui lá no escritório, que eu tenho uma advogada aqui que ela é investigativa, a doutora Thaís. Não sei se ela tá me ouvindo, mas ela é a mais investigativa, que ela vai lá, pesquisa toda a vida da pessoa, até o tipo sanguíneo ela vai. Depois ali você colocou a questão, eu coloquei da questão do aviso, né? Que eu mando o aviso para o cliente, você tem uma consulta agendada comigo, tal dia, que é importante fazer esse aviso ali pelo WhatsApp. Você também fala da questão, antes do aviso, a questão da escassez, né? Que gera escassez, que é dizer, não, eu não tenho agenda para essa semana, só semana que vem, eu estou numa reunião, agora estou ocupado, mas eu vou lhe atender. Então, e aí também você falou da questão do valor, né? O valor simbólico. Isso, do valor simbólico. O que é o valor simbólico? Você pede para a pessoa, sua consulta é 300, deposita 100, que eu já agendo aqui o seu horário e já fica marcado. Né? E o restante ele paga no dia. Isso, exatamente, do valor antecipado. Outra coisa é você gerar uma autoridade, você ter um artigo publicado sobre aquela matéria, você ter um e-book. Então, ali você já manda para o seu cliente dizendo o seguinte, não, você está me contratando sobre um planejamento sucessório? Eu tenho no meu blog, lá no meu site ou na minha rede social, um artigo que eu escrevi sobre isso. Você quer? Eu vou te compartilhar. Isso é bacana. Isso é legal fazer. Isso gera muita autoridade. Exatamente. Oi, Wagner, tudo bom? Oi, Alice, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Nós estamos fazendo um checklist aqui do como fazer um fechamento de contrato. Então, estamos anotando a dica aí. Falamos também na questão do atendimento, tanto presencial como online, mesmo que seja por videoconferência, a gente tentar fazer um rapport com o cliente, né? Sim. O rapport. Olha quanta coisa, hein? Nossa, a gente só deu dica aqui, é muito conteúdo, né? Dá um e-book. Conteúdo demais. Dá um e-book. Dá um e-book. Não, mas falando em e-book, pode baixar lá, tá lá na minha bio, tem um e-book de precificação de honorários na prática, meu e do Dr. André, com várias dicas, é gratuito, corre lá, tá lá na minha bio, tá na bio também. Tá na tua bio também, André? Tá na minha também. Então tá, baixa lá, lê tudo e depois, se quiser saber mais sobre várias áreas detalhadas, daí vai ter que fazer o curso Honorários na Prática, que também logo já vai estar disponível, né, André? Sim, a semana agora já está disponível. Essa semana a gente libera já. E você falou de 2 livros que são fundamentais para poder entender sobre persuasão, que é do Roberto Cialdini. Robert Cialdini. Robert Cialdini. As armas da persuasão e persuasão. E persuasão. 2 livros aí muito bons. São livros de cabeceira, entendeu? Inclusive, se você quer usar esse poder de convencimento com o marido, com o filho, cabe para tudo. Nossa, eu vou comprar hoje esse livro. Eu quero agora isso aí, velho. Tá louco. Cabe para tudo. Muito bom, muito bom. Gostei da dica. Esse aqui tá anotado. E por último, a gente falou da questão do atendimento, de gravar o atendimento, de prestar atenção em todo o cenário, naquilo que o cliente, dá uma exclusividade para o cliente se sente importante e daí você consegue persuadir, né? Muito bom. Manda para mim esse resumo depois aí. Se não entendeu ainda, faz o seguinte, chama a gente para fazer a mentoria que a gente faz um atendimento exclusivo, né, André? É verdade. Só para lembrar aqui, a gente tem, toda quarta-feira a gente está fazendo essa live, ou é às 18 ou às 19. Hoje foi às 18, mas eu acredito que ou vai manter ou depois você avisa, Jana, se a gente vai mudar esse horário, você vai manter esse horário aí. Não, a gente fez às 18, semana passada a gente fez às 17, mas vamos manter às 18 que é melhor. Tá bom, a gente mantém às 18. Então toda quarta-feira bate horário, bate local. Hoje ainda tem uma live às 20h30, tá bom? Isso, uma live bem bacana. A gente convida todo mundo. Pessoal, gratidão por vocês estarem aqui mais uma vez. Beijo grande.
Espero que vocês tenham gostado. Adorei. Vou comprar o livro para persuadir o marido, tá? Compra e usa, porque dá para usar em tudo. Beijo. Ai, adorei a dica. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.